se a gente for analisar, eu vou falar assim, porque eu comecei na área ali, ó, final dos anos 90, começo do ano 2000. Então eu me lembro que a oficina que eu trabalhava, né, ela assim, tinha bastante peça, era a oficina aqui na cidade de São Paulo, tinha bastante peça assim no estoque, né? E só que a quantidade de carros era menor, né? Assim, carros que eu digo assim, por exemplo, GM não fugia, não tinha muitos modelos diferentes. Né? Aí você pega ali a linha Volks, não tinha muitos modelos diferentes. Ford, Fiat, a mesma coisa. Aí o que, que aconteceu? Foram chegando os carros, né, vindos de fora, aí começou outros modelos e eu vi que o mercado começou a mudar. Então, o que, que acontece? Antigamente, eu não me recordo dessa situação do cliente trazendo a peça. Geralmente, tinha até aqui próximo daqui da onde eu moro, né, da onde tem a oficina, tinha uma loja muito grande de peça, como se fosse a Mercado Car dos dias de hoje, né? Chamava Superdom. A maioria das pessoas que iam comprar peça lá é porque era o cara que mexia no próprio carro dele, que por sinal tinha um vizinho que ele gostava muito de mexer, ele mexia no carro dele. Só que aí o que, que aconteceu? Foi passando o tempo e as coisas mudaram, começaram a vir a tecnologia e eu imagino, William, que é muito justamente isso, né? O mercado mudou, os carros mudaram, né? O perfil dos clientes mudaram, a internet trouxe muita informação, a China virou um boom, né? Antigamente, se você quisesse mais, tipo assim, peça mais barata, alguma coisa assim, aonde era que buscava? Paraguai, né? Tanto que a gente até brinca com o Camilo, né? E aí começou aquele boom da China, né? De produzir não só peças, mas também aí muito mais equipamentos eletrônicos. Então, assim, o mercado mudou. E aí, o que, que acontece? Antigamente não tinha tanto esse negócio de trazer a peça. Isso daí eu imagino que tenha sido recente, né? Essa questão de trazer as peças. Então, assim, se pode ou não pode, né? Acho que o grande desafio hoje, William, é a questão da qualidade das peças. Então, por isso que eu gostaria de deixar bem claro a respeito disso, né? Eu acho que eu vou trazer até um posicionamento aí, vamos ver a reação aí. Então, o que que acontece, né? Se a gente for analisar, estou até fazendo meus rabiscos aqui já. O dono da oficina, que ele passa a ter um pouquinho mais de conhecimento, que é uma porcentagem aí ainda, né, pequena em vista da quantidade enorme de oficinas que existe no mercado, ele tem que começar a criar uma conscientização, né? Então, assim, por exemplo, a área da reparação automotiva, ela tem vários segmentos, William. Como assim, Eduardo? Vários segmentos. Meu, você tem as autocenters, você tem oficina especializada. Então, assim, tem muitos nichos. E aí vai do dono da oficina como é que ele vai desenhar esse procedimento de atender o cliente. Né? Terça-feira, na nossa aula de tirar dúvida dos alunos da Mecânica da Mente, a gente estava até conversando ali, né, esclarecendo as dúvidas sobre a parte financeira da oficina, e eu falei para eles, né, porque lá a gente tem uma forma de conversar a respeito de você colocar uma porcentagem em cima das peças que você comprar. Mas as oficinas têm direito de comprar em distribuidoras, né, que nem no caso aqui da Tagma, nós temos ali autorização para poder fazer a comercialização de peças. Então, isso daí, de uma certa forma, a gente consegue benefícios, consegue descontos para comprar em distribuidora, o que a gente consegue, querendo ou não, colocar uma porcentagem em cima das peças. Então, virou esse grande dilema aí, né, que a gente vai discorrer ao longo do nosso bate-papo hoje, justamente, né, se pode ou se não pode, né? Judicialmente, como será que funciona isso? Não, fica aquela pergunta no ar. O dono da oficina resolveu aceitar que o cliente trouxesse a peça. Só que a peça que ele comprou era falsificada.
uma correia dentada. Aí deu problema no motor, né? Quebrou a correia ali, atropelou a válvula. De quem que é a responsabilidade, no caso? A gente vai estar fazendo um bate-papo. Não sei se você pensou nessa pergunta aí, mas eu estava vindo no caminho aqui e acabei lembrando a respeito disso, certo? Sim, senhor. Na verdade, a pergunta é mais ou menos essa. É assim, quais são os principais desafios que a oficina enfrenta com essa prática do cliente querer trazer a peça? Assim, para o dono de oficina, gente, a gente está falando aqui para quem é dono de oficina, você tem um negócio, você precisa ter dinheiro para fazer o seu negócio girar, você precisa ter lucro, você precisa ter organização. Então, não estamos falando aqui, deixar bem claro uma coisa, que isso é um crime. Não é, de forma nenhuma. O cliente tem todo o direito, mas a gente vai mostrar o ponto de vista de oficina que tem sucesso na organização financeira e a posição dessa oficina, que no caso é a Tagma, que é o caso Eduardo, ensinando sobre isso. Então, assim, para para os donos de oficina que tem esse tipo de perfil de cliente que aparece ou com frequência ou de vez em quando, qual que é o principal desafio que a oficina enfrenta nessa situação, quando o cliente quer trazer a peça? Exatamente, não, William. Vamos lá, vamos só já esclarecer essa parte que eu até citei no final aqui. Por exemplo, se o cliente trouxer uma peça, ele comprou uma peça falsificada e aí é instalada no carro e aí dá um problema, provavelmente, judicialmente, o dono da oficina vai ter que arcar com isso, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você recebe a peça, você se torna aí, né, um coparticipante, você está autorizando, né, que o cliente faça isso. Se está autorizando, você acaba sendo responsável ou por você já avisar o cliente que aquela peça é boa ou não, não é só ir lá e aplicar, né? Então, se você instalou, é como se você desse um certificado para ele e aí a responsabilidade é sua, né? Ah, Eduardo, não é certo isso. Não é certo, né? Eu vejo assim que às vezes dentro da oficina o pessoal não gosta de querer tomar prejuízo, não, William? Mas querendo ou não, acho que todo o comércio aí, né, tá pautado justamente para isso, né? Por exemplo, ó, o Júnior aí já começou já citando que lá ele não aceita, né? Na Tagma também não aceitamos, né? Por que que o Eduardo não aceita que o cliente traga a peça na Tagma? A gente desenhou, ele é um perfil de cliente que nós gostaríamos de atender. O que é o tipo de cliente? É o cliente, eu tenho esse cliente desenhado, né? Como que é? É uma pessoa de X idade até X idade, e aí a gente colocou uma frase que aí a gente deixou bem claro. Quero atender clientes que gostem de cuidar do carro da maneira correta, né? Então, assim, esse é o perfil de cliente. A gente faz um trabalho para atrair. Só que para eu atender esse tipo de cliente, faz parte com que eu não aceite, né, receber peças, nem fazendo um termo, né, e ele assinando e responsabilizando. Porque no caso, lá atrás, comentava-se o seguinte, ó, se eu receber e der um problema na peça, eu vou cobrar outra mão de obra de você. De boca, verbalmente, isso daí poderia se tornar, né, tipo assim, como se fosse uma regra, né, uma lei, mas judicialmente não vale. Aí o que que acontecia? Sempre quando, isso lá atrás, quando nós fizemos algumas experiências, uma vez eu lembro até hoje, deu um problema no motor de um carro, e aí foi aquele fuá todo, era vazamento de óleo, era carro que estava fumando, né, perda de compressão, e era problema por conta das peças que o cliente tinha comprado. Até eu explicar para ele acerca disso, já gerou todo um desconforto, quase perdi o cliente, né? Graças a Deus eu não perdi, mas foi uma situação altamente desagradável. Então, assim, hoje, na Tagma, não permitimos que o cliente traga as peças, até por conta aí da quantidade de peça falsificada que existe. E por falar em peça aí falsificada,
Não que ele seja um expert, né, meu? Ele é expert em peça boa, né? Que é o Flávio, ó, acabou de entrar aí, né? Lá da Matarazzo, então ele é um cara que entende muito, né? De peça de qualidade que eles vendem lá e o que que tem no mercado de peça ruim. Ele até me passou uma informação muito importante, né? A respeito de peça. Então a gente está sempre estudando aí, ó. Sempre estudando, buscando conhecimento para a gente poder entender. Na Tagma, como funciona? O cliente não pode trazer a peça, nem sobre termo, tá? E se o cliente for trazer a peça, aí uma exceção que nós abrimos é comprando a peça na concessionária e mostrando a nota fiscal. Aí vai mostrar a nota fiscal, nós vamos fazer um termo e aí sim vai acontecer justamente isso, que é o quê? A gente vai estar aplicando a peça e a gente vai estar assumindo junto com o cliente. Mas assim, o nosso risco de ter um problema, ele é muito pequeno. A saber que se for aplicado da maneira correta, você consegue também judicialmente acionar a concessionária. A verdade é, a oficina mecânica ela tem que prestar um serviço com excelência. Isso é o clássico, né, William? Isso daí é o clássico. Agora, sim, todos praticam, todos buscam o conhecimento certo para você poder aplicar um serviço com excelência? Serviço com excelência, será que está pautado só em você limpar, né, o cavalete da pinça do carro do cliente, deixar bem escovadinho, bem limpinho? Será que excelência no serviço seria só isso? Será que excelência no serviço está só relacionado à execução, né, de peças, né, com qualidade? Será que serviço com excelência está pautado só nisso? Não, não está pautado só nisso, mas vamos voltar para o tema para a gente não puxar para outro lado aí, que já viu, né? Senão... Então, William, não sei se você ia perguntar aí alguma coisa aí relacionada a isso, mas assim, que nem eu falei a respeito dos nichos, tá? Então, assim, tem oficinas que eles podem, de uma certa forma, trabalhar dessa maneira, né? Fazendo um acordo com o cliente, como tem algumas que às vezes faz. O que é o interessante é você entender a parte judicial, né? Que isso daí envolve, porque o serviço automotivo é um serviço, né, de extremo risco. Se você for analisar a segurança, nós está envolvido para nós a segurança de uma certa forma, e se a gente causar alguma coisa e acontecer um acidente, somos os responsáveis por isso. Por isso que entra a pergunta clássica que você fez, né? Se o cliente trouxer, né, a peça de uma certa forma, você vai conseguir manter a sua oficina organizada? Para manter a oficina organizada, você tem que imaginar aí que é o seguinte, né? Você tá, por exemplo, a pessoa pode colocar lá a família. Quantos carros não entra aqui na Tagma que a gente vai olhar no banco de trás, está lá com duas, três cadeirinhas, né, de criança. Então, assim, a gente está fazendo um reparo para que aquela pessoa conduza a sua família. E ele quer conduzir a sua família com segurança. Ninguém quer causar nenhum tipo de problema para os ocupantes do veículo, né? Então, esse é um outro ponto. Eu conversando, William, com uma médica, que é cliente nossa, e ela é extremamente exigente, assim, muito detalhista, sabe? Gosta das coisas tudo certinho. E um dia que eu fui entregar o carro para ela, ela falou assim, ó, você me desculpa ser muito sistemática com o carro, às vezes até eu incomodo você até demais, é porque ela é uma médica que o segmento dela, patologia, né, que diz, né, ela atende casos críticos, né, que é acidente de moto, acidente de carro, atropelamento, né, num hospital muito conhecido aqui em São Paulo. E ela falou que quando ela atende esses casos, ela começa a criar meio que um medo, tipo assim, será que um dia eu vou estar aqui nessa mesa de cirurgia porque vão colocar uma peça falsificada, meu carro vai capotar e eu vou estar aqui dentro desse centro cirúrgico? Olha o pensamento que ela tem. É errado? Não. Mas é uma responsabilidade de quem? De quem faz reparo automotivo. Se preocupar muito com isso. Não é só receber o valor do serviço, não. É entender que a gente está aqui para cuidar do veículo do cliente, não de acordo com como o cliente acha que tem que ser, e sim como precisa ser feito.